Olá, graça e paz, amém? Que Deus abençoe vocês. Hoje chegamos na nossa jornada do relógio de oração em Atos, capítulo 13, amém? Aqui nós vamos ver um movimento do Espírito Santo numa igreja gentílica, amém? Na verdade, a liderança é ainda judaica, mas muitos gentios participavam dessa igreja. E a partir daqui, Lucas vai usar essa nomenclatura, igreja. Amém? Igreja é a palavra grega eclésia, são aqueles que são chamados para fora do sistema do mundo. E ele diz aqui, olha, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Diz a palavra de Deus, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apatai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinham chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Vejam que coisa interessante isso aqui. A Bíblia vai dizer que existia na igreja profetas, eles estavam servindo a Deus, eles estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo falou. O Espírito Santo fala nesse ambiente, um ambiente de serviço, um ambiente de consagração, amém? É algo que nós precisamos ser despertados nesses últimos dias para o nosso serviço a Deus, para a nossa consagração a Deus. São duas coisas importantes na vida de um cristão. Primeiro é o serviço. Nós estamos estudando na igreja sobre o Ministério de Socorros e vendo a importância de estarmos imbuídos, com a mão no arado, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Uma outra perna é a oração ou a consagração, amém? Outra perna também que nós precisamos desenvolver nos nossos dias. Ter um espírito consagrado, ter uma mente voltada para a oração, amém? Um corpo inclinado para buscar a vontade de Deus. Tem muita gente que pensa que oração é só pedir. Não, existem vários tipos de oração. E nesse ambiente de serviço e de consagração, o Espírito Santo fala. E ele fala sobre separação, amém? Algo que já estava separado, agora vai ser mais separado ainda, para que Deus possa usar. E assim eles são enviados pelo Espírito Santo, a igreja apoia, eles vão fazer a primeira viagem missionária de Paulo, amém? Vai ser uma viagem muito poderosa, vai ser uma viagem muito bem sucedida. Eles vão agora a regiões onde Cristo não era conhecido, nesses lugares que eles chegam, principalmente na ilha de Chipre, amém? Dali eles vão navegar para a Ásia Menor, amém? Então vão chegar ali a Perge, na Panfilha, e é interessante. Eles vão de sinagoga em sinagoga e Deus vai dando favor, porque a mão do Senhor está com eles. Quando o Espírito Santo envia alguém, a mão do Senhor vai com eles. O que é a mão do Senhor? A mão do Senhor é o poder de Deus. Amém? Algo que nós precisamos entender é a doutrina de Cristo, a autoridade sobre os espíritos malignos. A autoridade de não falar somente um discurso, de não dar somente uma palestra, mas de anunciar as palavras de vida e as palavras de espírito, como Jesus disse em João 6,63. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E é interessante, eles chegam na ilha, o procônsul está desejoso de receber a palavra, Paulo dá um comando e um certo Bar-Jesus, um mágico, um encantador, um falso profeta, porque na igreja de Antioquia tinha profetas verdadeiros. Na ilha de Chipre tinha um falso profeta chamado Bar-Jesus. Paulo dá um comando e diz que ele vai ficar cego por algum tempo. E realmente aquilo acontece. E o procônsul abraça a fé, mas ele fica admirado da doutrina. Amém? Na continuidade da viagem, João Marcos volta para Jerusalém, deixando os apóstolos, amém? Mas Paulo, ele vai continuar falando a respeito do Evangelho de Jesus Cristo e vai continuar a viagem, amém? Então, é interessante o discurso que Paulo faz aqui, ele traz uma mensagem a respeito do Cristo e a respeito do batismo para arrependimento. E no versículo 26 ele vai dizer assim: varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação,
por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tendo tirado do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus os ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje eu te gerei, e que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção ou a morte novamente. Jesus ressuscitou várias pessoas. No Velho Testamento existem alguns homens de Deus que ressuscitaram outras pessoas. Outros foram ressurretos, mas eles voltaram a morrer novamente. Jesus não. Jesus na ressurreição foi gerado para nunca mais voltar a morrer novamente. E é essa ressurreição que é proclamada para aqueles que creem em Jesus entenderem isso. Um dia eles ressuscitarão ou serão transformados para nunca mais morrer novamente. Aquilo que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que vida é essa? É essa vida que foi anunciada pelo apóstolo Paulo. Amém? Essa vida que foi anunciada pelos apóstolos do Cordeiro, essa vida que é anunciada a mim e a você, essa vida que eu estou comunicando hoje. Uma salvação, uma ressurreição que haverá sobre todo aquele que crê em Jesus. Amém? Mas é interessante, os judeus não gostaram muito, porque muitos gregos, alguns prosélitos judeus aceitaram a fé, e no outro sábado, na sinagoga, veio uma multidão, e os judeus, movidos por invejas, não queriam mais saber. Mas Paulo, firme, os gentios ouvindo a palavra de Deus, e essa salvação, ela não ia ser somente agora enviada aos judeus, mas iria ser enviada até os confins da terra, como está escrito aqui no versículo 47 de Atos 13. Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E o texto diz, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Amém? Então, os gentios se alegraram, os judeus invejaram. Sempre vai acontecer isso. Quando se prega a palavra de Deus, vai ter gente que vai se alegrar e abraçar a salvação, vai ter gente que vai invejar e vai ficar religioso. Você escolhe em que grupo você vai estar. Se nos grupos daqueles que se alegram e abraçam a salvação e são guiados pelo Espírito e vai produzir frutos para a eternidade, ou vai ser daqueles grupos que apenas ficam movidos de inveja, se abraçam com a religiosidade e não produz fruto algum, a não ser perseguir aqueles que são segundo o Espírito. É uma decisão de todos nós. Amém? Aqui os apóstolos vão sacudir o pó contra eles e vão partir para outra cidade. E diz o versículo 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Outra marca de quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Não alegre porque tudo vai bem, mas alegre em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas enfrentados. É uma pessoa que usa com tenacidade as circunstâncias da vida, mas que vive a alegria do Senhor. Amém? Que é a nossa força. Uma alegria que transcende tudo aquilo que é o natural. Então não deixe nada, nem ninguém roubar a sua alegria. Não deixe que a religiosidade venha ali pedir a ser cheio do Espírito Santo e a viver essa vida que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então que Deus te abençoe abundantemente hoje, quarta-feira. Amém? E você possa continuar celebrando, o nascimento do Cristo, o Salvador, o Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus.